vocês que acompanham ao canal do Paulo Munarete News e também ao NeneCast, né, gente? Estamos aqui iniciando o NeneCast de hoje, esse nosso episódio de número 76. Olha que maravilha, estamos aqui com muitas histórias contadas no podcast e hoje, como sempre, a gente tem mais uma história incrível para trazer para vocês, para contar. Então acompanhe aí o NeneCast de hoje que vai estar incrível, gente, imperdível para todos vocês acompanharem. E é claro, né? Já curte, comenta, compartilha, manda para um monte de gente aí para a gente interagir juntos. Comentem, né? Mandem a pergunta de vocês para cá que a gente responde e a gente faz o podcast acontecer junto com vocês. Então é nós aqui, é vocês aí, a gente faz um podcast sensacional para todos que estão aí acompanhando. É o momento de aprender, é o momento de evoluir. O nosso podcast hoje tem o tema Se um pode, todos podem. Então vamos lá, porque hoje tem muitos insights incríveis. A nossa convidada já está aqui, tomando seu chazinho, aproveitando um pouquinho já para a gente já começar o nosso podcast. Mas antes de nós começarmos, vamos lá falar um pouquinho do patrocinador. Vamos iniciar aqui então com a Sandal Personalizados. Você quer entregar um presente único agora chegando o Dia das Mães, a Sandal tem um kitzinho sensacional com caneca, com chinelo único, você consegue colocar a foto que você quiser. Foto tua, cachorro, gato, papagaio, mensagem que você quiser colocar, a Sandal faz pra você, tá bom? Siga ali no Instagram, Sandal Personalizados, que eu já acompanho o trabalho do pessoal, um trabalho incrível, e você já entrega um presente único pra sua esposa, pra sua mãe, pra mãe dela, pra quem você quiser, hein, gente? Sandal Personalizados, a sua personalidade refletindo em seus passos. Sigam lá no Instagram para você acompanhar todo esse trabalho incrível. O outro patrocinador do NeneCast também, gente, é a Labella Tecidos e Cortinas. Para você que quiser fazer uma cortina sob medida, a Labella está aí com uma promoção sensacional para você aproveitar agora de Dia das Mães. Você que for lá do dia 25 até o dia 10 do 5, do dia 25 do 4 até 10 do 5, você aproveita uma super promoção onde você ganha a mão de obra inteiramente grátis lá na Labella Tecidos e Cortinas. Então vai lá e aproveita, que inclusive essas cortinas feitas aqui no estúdio é todas da Labella. Impecáveis, perfeito acabamento, sensacional. Precisou de cortinas? Então, Labella Tecidos e Cortinas em Xanxerê. Vai lá e aproveita, a Adri é sensacional. Ela aí disponibiliza uma grande variedade de produtos para você conhecer e aproveitar. Cortinas, cama, mesa e banho também, outros vários produtos que você só encontra lá. Labella Tecidos e Cortinas em Xanxerê. O outro patrocinador aqui do NeneCast também é o restaurante Saboricia. Você quer aproveitar um almoço delicioso, o restaurante Saboricia está aí à sua disposição. A partir das 11 horas você já pode chegar lá que já está servido o buffet, e se você quiser fazer a sua marmita para levar para casa, também pode, e se quiser pedir para comer na sua casa, o pessoal também faz a entrega, tá bom? Agora lembrando, Dia das Mães, dia 10, vai ter rodízio de espetinho novamente para você aproveitar a partir das 7h30 da noite. Restaurante Saboricia, localizado no coração de Xanxerê, em frente ao Mark Center e atrás do Badote, no centro. Vai lá e aproveita, e almoço e janta delicioso, tá bom? Restaurante Saboricia, o restaurante da Melânia, que ficou por 30 anos cozinhando no restaurante aqui em Xanxerê. Então agora, hoje ela tem o seu próprio restaurante e faz um almoço delicioso. Inclusive, sábado ao meio-dia vai ter feijoada, então aproveitem, hein, gente? Esses são os patrocinadores do NeneCast, a Sandal Personalizados, a Saboricia, restaurante da Melânia, e também Cortinas, a Labella Tecidos e Cortinas aqui de Xanxerê, da nossa queridíssima Adriana Grígola. Precisou? Chama eles aí que estão sempre à sua disposição para melhor lhe atender. Vamos lá iniciar o nosso podcast de hoje com o tema Se um pode, todos podem. Tem espaço para todo mundo, então a gente também pode fazer acontecer o que a gente quiser. Tá bom? Estamos aqui com o Facebook, todos vocês aí do Facebook, gente. Mande pergunta, mande dúvida, se quiser fazer um questionamento, fazer um elogio, o que você quiser mandar, manda aí. Não se esquece de compartilhar. Compartilha esse podcast para chegar para mais pessoas. E estamos aqui no YouTube também do NeneCast. Boa noite para todos vocês que estão aí acompanhando e assistindo. Gratidão. Acompanhe aí, tem vários episódios para vocês acompanharem com histórias incríveis e lindíssimas, com muitos insights aí para nós. Vamos lá iniciar o nosso podcast agora.
Já vou chamar a convidada aqui, uma convidada incrível, gente. Ela tem vários anos de experiência aí. Vamos falar sobre energia, vamos falar sobre Reiki, vamos falar sobre PNL. Então, a nossa convidada hoje já está aqui, tomando seu chazinho, aproveitando o momento. E é claro que eu já vou chamar ela aqui para a gente começar essa conversa, porque tem muito papo e muito papo bom para a gente conversar hoje. Venha para cá. Então, Grandília Sofiati! Aê! Grandília, seja muito bem-vinda ao NeneCast. Gratidão, Nenê. Imagine, fique à vontade. É uma honra ter a sua presença aqui para a gente falar de assuntos tão importantes aí para a nossa vida. E o que nos move? A energia, né, Grandília? Seja bem-vinda. O que nos move é a energia. Exato, tudo é energia, né? Tudo. Como a gente estava comentando aqui antes, gente, tudo na nossa vida é energia. Fomos criados através de uma energia e a gente está aqui hoje porque a gente tem energia e a gente transmite, né, Grandília? Oh, nossa! Muito Como importante transmite. isso. Antes da gente começar o podcast, então, na verdade, a gente já começou, né? Mas antes da gente começar a nossa conversa aqui mais a fundo, eu gostaria que a Grandília se apresentasse um pouquinho para o pessoal que ainda não conhece, né? Grandília, se apresenta aí. Quem é você? Então, você já mencionou meu nome, né? Eu nasci e me criei no interior de Xanxerê, lá na linha Roseira, o Céder Roseira também, que as pessoas falam, Olha só. né? E lá eu fui vivendo, né? Estudei até a 4ª série. Aí eu descobri que tinha estudo mais que a 4ª série. E porque Aí cheguei- lá fica longe, né? Fica longe daqui de Fica Xinxerê. longe, fora de mão. Aham. E o pai disse não, mas não tem como. Tem que ajudar aí na granja, na roça, né? E fiquei lá. Aí passou-se uns anos, a minha irmã, que estava estudando para freira, Aham. veio para casa e para lecionar lá na escolinha da Roseira lá. Uhum. E precisava continuar os estudos. Então eu fui escolhida para vir de companhia. Olha só, gente, que maravilha. Era tudo que você queria. Tudo que eu queria. Eu lembro que a alegria maior foi quando eu tive meus filhos. Olha só. Fiquei radiante. Então eu caprichei, né? Caprichei para mostrar para o meu pai como tinha compensado ele me deixar estudar. Olha como que pode, né? Como o mundo é diferente hoje. Antes, vocês brigavam para ter estudo. Hoje em dia, as crianças brigam para não estudar. Para não estudar. Veja como mudou, gente. Sim. Aí eu fiz. Aí o pai ensinou a minha irmã a dirigir e ele deu o jipe para nós vinha de jipe de lá. Olha só. Todos os dias. Meu Deus. O pessoal já conhecia as meninas do jipe, né? Sabia a hora pelo nosso. Que nós passava cedo e de manhã voltava. As meninas do Jeep estão indo Então, estudar e passando a trabalhar. hora de nós ir embora almoçar. Gente, mas imagine só. As meninas do Jeep estão passando. Sim. Então, o meu pai era inspetor de quarteirão lá e aí ele quase nem vinha para a cidade, no caso, né? Uhum. Nós fazia tudo, né? Depois da aula, a gente ainda fazia as coisas para ele e era porta-voz do delegado lá. Levava os recados, né, para o delegado, levava os do delegado para o pai. Veja só, gente, vocês eram o próprio correio da época, né? Levavam os recadinhos que precisavam lá para a região. Sim. Veja só, informavam lá. O que acontecia aqui, vocês levavam informação para lá. Sim. E aí a minha irmã começou a namorar um rapaz lá do Paraná, casou e foi morar para lá. Então o pai fez uma casa para nós ali na chácara, ali onde nós moramos, no bairro Sufiati. E aí veio meu irmão junto. Meu irmão veio, nós parava na casinha e estudava. Olha só. E aí como é isso que ele ajudou, só, né? E o resto a gente tinha que se virar. Então comprar livro, essas coisas, tudo era com nós. Né? Tinha que trabalhar. E aí eu fui
naquela época, eu acho que fazia pouco que o Hospital São Paulo tinha vindo para Xanxerê, e que tinham construído, né? E eu comecei a trabalhar na lavanderia do hospital. Mas eu ganhava meu dinheirinho, né? Já tinha o seu dinheirinho. Para comprar meus livros. E então eu veio para Xanxerê a FUCABEM, era a Fundação Catarinense do Bem-Estar do Menor, e precisavam de estagiárias. Aí passaram nas salas pedindo, né? Quem queria, e eu me inscrevi e fui selecionada e comecei a trabalhar com as crianças já. Olha bem só, novinha, gente. já trabalhava com as crianças. Novinha, e você já tinha feito o magistério, estudado? Não, assim, estava estudando, já estava começando o segundo ano do magistério, quando eu comecei a trabalhar com as crianças. Olha só, gente, vê como é que pode as oportunidades surgem, né? Sim. E aí eu terminei o magistério e continuei trabalhando e guardando dinheiro, porque meu sonho era fazer faculdade. E eu queria fazer psicologia, mas não tinha, né? Era só nas capitais, não tinha como eu sair. Sim, aqui não tinha a infraestrutura que tem hoje, né? Era a gente que tinha que se manter. E os pais, o meu pai não ajudava, né? Quer estudar, então vai se virar a estudar. Vai fazer, exatamente, vai correr atrás, obrigado, produção. Vai correr atrás dos teus, vai se pagar os estudos. Fiquei 3 anos trabalhando e guardando, economizando, né? E daí eu comecei a faculdade em Palmas, e aquela época nem asfalto tinha. Nossa, imagine, isso era que ano, Grindilha? 80 e pouco. Nossa, faz um tempão ainda, né? Imagina. Sim, 1980 e pouco. E até o pessoal falava que Palmas era maior que Xanxerê ainda, né? Era muito maior, tinha mais infraestrutura e tudo, então o pessoal acabava indo daqui para lá mesmo. Era maior, tinha faculdade e tudo, mas não tinha esse trajeto de asfalto, não tinha. Tinha umas partes que tinha. Mas... E aí, na época que eu estava fazendo faculdade, que eles começaram a fazer o asfalto. Aí era aquela coisa, né? Aí tinha desvio de trânsito, e quando chovia, atolava o ônibus. Nossa Senhora, que trajeto, às vezes a gente né? chegava 2h30 da manhã em casa. E no outro dia levantar cedo para ir trabalhar. Com certeza. Nossa Senhora, o dia inteiro. E às 6 horas tinha que estar ali no centro, que o ônibus saía. Para ir para a faculdade já de novo. Sim. Meu Deus do céu. Mas isso você já morava aqui com a tua irmã daí? Já morava. Ah, tá. Não precisava mais voltar lá para o interior, tudo mais. Já morava. Ah, mas então ainda assim era puxado, né? Aí facilitava um pouco, mas mesmo assim era puxado. Nossa, ainda. muito puxado. Nossa Senhora, gente. Mas é um momento que... Tu se arrepende? Não. Não se arrepende, né? É um momento que a pessoa assim guarda pra vida, que é onde você conquistou. Foi sofrido, foi suado, mas... É por isso que eu digo, às vezes os pais dão tudo para os filhos, né? Mas a coisa gostosa mesmo é você conquistar. Perfeito, é isso aí mesmo. Conquistar aquilo que você quer, né? Tem um gosto diferente, né? Nossa, com certeza. Você ganhar de mão beijada algo... até assim, a gente, quando não tem dinheiro pra gente comprar, que é muito novo ainda, que a gente pede as coisas pros pais... eles de certa forma dão, conforme eles podem, mas a gente conquistar com o nosso próprio suor, a gente sabe o valor daquilo, a gente sabe que tem que levantar cedo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para você ganhar tanto para conseguir comprar tal coisa, gente, isso é muito gratificante, porque aí você realmente dá valor, que é aquela coisa do dar valor quando você sabe o peso das coisas que tem, né? Aí eu fiz faculdade, aí eu saí do serviço que eu estava trabalhando no escritório, e fui dar aula, desde 1985. Eu comecei a trabalhar na escola. Comecei lá em Faxinal dos Guedes. Ah, não começou já aqui na cidade? Não, comecei, não tinha que ir aonde tinha, né? Porque era admitido em caráter temporário. Então, onde tinha vaga, a gente ia. Aí depois eu fiz concurso, passei, e aí me efetivei lá na Escolinha da Roseira. Ah, tu voltou para as origens aí, olha só, gente. A tua irmã lecionou lá e você voltou para lá também. Sim. Olha. E aí era um trajeto que
ficava 8 horas fora de casa para dar 4 horas de aula. Que era bem fora de mão, né? O asfalto já tinha passado aqui para cima, ali na linha Sufiati, e daí ficou, a gente tinha que ir dali e descer a pé. Dava uns 2,5 km ou 3, não sei, até a escolinha. Aí eu tinha que descer a pé e subir a pé bem rápido, porque senão a lotação deixava. A lotação passava e você ficava. E aí... Muitas vezes eu fiquei na estrada pedindo carona. E aí surgiu umas almas lá boas que davam carona. Oh, que bênção, gente, porque olha, sim, não é fácil. E aí eu passei era muito sacrifício. E daí, como eu tenho sou administradora escolar, eu estudei para passar como administradora. E no próximo, dei 1 ano e meio de aula lá. Aí no próximo concurso eu passei como administradora e fiquei, aí me efetivei lá em cima no João Winkler. Depois passei no concurso de remoção pro Tonelo e fiquei até me aposentar no Tonelo. Olha só, então eu não lembro, acho que tu não foi ainda minha professora, mas eu estudei muitos anos no Tonelo. Eu lembro de você lá pelos corredores, passando por lá para cá. É porque eu trabalhava na secretaria, né? Lá, sim, olha, então é por isso. Era lá meu trabalho. Que maravilha, gente. Olha que e a gente assim às vezes encontra a pessoa de vista para lá e para cá, mas não para conversar, para saber a história e tudo. E é algo sofrido assim quando a pessoa, né, que nem você comentou agora, todo esse trajeto que você fazia para lá e para cá, tem que pedir carona também às vezes, então é todo um processo que você passa e que depois vale a pena tudo isso, né? A pessoa realmente não se arrepende de nada do que passou. Por mais ir para a escola com as bolsinhas lá de saquinho de arroz e tudo mais, não se arrepende, né? É um tempo bom. E na escolinha que eu dava aula, eram as 4 séries juntos. Era daquelas de fileira, assim, que cada... Olha e aí tinha os alunos os menores, que não tinha com quem ficar em casa, ia para a escola junto com o irmãozinho. Aí eu levava coisa pré-escolar. Aí tinha aqueles que já tinham feito a 4ª série que não queriam ficar em casa. E eu levava coisa de 5ª série. Nossa Senhora, gente! E todo mundo na mesma sala? Todo mundo na mesma sala. Meu pai... Não, gente, olha... Coitado dessas professoras antigamente, hein? Imagine, tem que dar uma aula aqui, outra aula aqui, outra aula aqui, tudo série diferente. E o pessoal... E deixar esse pessoal comportado. Sim, aí eu nunca quis um relacionamento sério sem antes ter meu emprego, um emprego melhor e ter minha faculdade. Né? E no dia da formatura eu conheci o pai dos meus filhos. Olha só, veja como é que é. Eu achei assim que foi um presente do divino, né? Um presente de formatura. Que presentão, né? Que te deu outros presentes depois também. Mais 2 presentes, né? Olha só, que hoje em dia aí são teus tesouros. Né? São, mas daí não deu muito certo, me separei, fiquei 13 anos casada, me separei. E aí eu sempre gostei muito de fazer cursos nessa área do desenvolvimento humano. Sempre gostei de ler e fazer cursos. Aí eu fiz o curso tinha feito já o curso de Reiki, e logo em seguida foi o curso de PNL, então juntou os dois. Aí foi um upgrade na minha vida. Assim, com certeza. Porque eu sempre fui de ler livros e fazer resumo de livros. E daí depois eu relia o meu resumo, assinalava, né, para estar evoluindo. Mas o que deu a girada da chave mesmo foi os cursos de Reiki e PNL junto. Olha só, e tu quando dava aula assim, se imaginava fazendo o que tu faz hoje ou não? Nunca passou pela cabeça? Nunca. E nunca pensei em atender ou dar curso, jamais eu fazia porque eu queria me melhorar cada vez mais, né? E quanto mais eu estudava, eu fazia cursos, mais eu via que eu podia melhorar em diferentes pontos, assim, né? Ia melhorando. E nunca pensei em estar trabalhando.
Veja só, né? Como o mundo apresenta pra gente oportunidades diferentes da gente se desenvolver. E aí a instrutora de PNL, ela parava na minha casa e ela atendia também. E um dia ela disse, você podia fazer um reiki para mim? Você é reikiana? Aí eu fiz, ela falou, o que você está fazendo que você não está fazendo reiki para as pessoas? Olha a mão, daí me contando como que foi a sessão. E aí eu dizia, mas eu tenho que estudar mais, eu não estou pronta. E ela falou, vamos dizer para o universo que você está pronta? Eu vou te dar uma maca, você arruma aquela peça lá dentro e eu te dou a maca. E foi assim. E aí estava lá o quarto pronto, a peça pronta, tudo prontinho e eu não atendia. Olha só. E daí foi um dia que eu indicava a uma pessoa, outra pessoa, né? E aquele dia eu disse que eu atendia. Aí encarei, falei, vou atender, vou começar. E no final da sessão, descobri que a pessoa era psicóloga. Olha só, gente, veja como é que pode. Uma psicóloga. E depois, aí, como eu falei que eu já organizava formações em programação neurolinguística, aí eu peguei, aquela época era e-mail, não tinha telefone, assim. Aí passei as informações por e-mail para ela me respondeu como que ela estava se sentindo. Nossa, aquele dia eu chorei. Eu falei, se eu pude ajudar uma psicóloga, então agora eu posso ajudar. Exatamente, olha só. E o teu sonho era ser psicóloga. E tu ajuda agora ser psicóloga. Pois é, agora que eu tô fazendo esse link. Olha só, gente, o universo é tão incrível, né? E quando você falando ali da questão de vamos dizer pro universo que a gente tá pronto, olha a energia que tu tava colocando ali, né? A energia de dizer, não, eu tô preparado, eu tô pronto, tá tudo certo. E as coisas fluiu. Então, e ali foi, daí comecei a atender mas isso foi depois que eu tive deixa eu ver, parece que foi... Não, já estava atendendo umas pessoas antes, que eu descobri que eu tinha uma má formação no cérebro e eu tinha que fazer uma correção, com urgência tinha que ser. E aí eu fui fazer essa correção, fui em Curitiba, e foi assim uma experiência de quase morte, era para mim ter ficado na cirurgia. O médico deu uma dose alta de morfina, mandou eu para casa lá em Curitiba, né? Fiquei na casa da Norma, né? Que era a instrutora de PNL. E então eu fui reagindo. Aí foi nos primeiros 15 dias. Parecia que realmente eu ia. Olha, eu realmente ia, mas nunca pensei assim que eu ia, sabe? Mas que a dor era muito forte. E aí a filha da Norma, a Catarina, que eu tenho muita consideração e respeito por ela, né? Ela estava fazendo neurologia, e ela olhou minha receita e disse, eu vou alterar essa medicação aqui. Tirou a morfina. Daí eu comecei a melhorar. Sim. Eu não sei o que acontecia na minha cabeça. Dava a impressão assim que em qualquer momento ia estourar, ia explodir. Isso antes ou depois da cirurgia? Depois. Depois. Tomando a morfina. E eu acho que era efeito da morfina. E eu não precisava daquilo, né? Então ela tirou e eu comecei a melhorar. Gente, olha só. Não, E comecei a melhorar, e daí cheguei em casa, olhei a minha casa, pensei, e comecei um processo de melhora, né, de recuperação do cérebro, que o médico com muitas recomendações. Mas depois, quando foi passando, eu pensei, eu não preciso da sala assim. Daí arrumei a sala, né? E aí, por ajuda da Norma também, insistência dela, né? Eu comecei a dar os cursos de reiki. Olha só, limpou tudo, tirou tudo que tinha lá.
Abriu parede? Não? Sim. Não? Abriu parede? Não precisou. Eu só levantei o solo e fiz um solo só. Olha só, gente, como é que pode, né? Tava ali já a oportunidade, tava tudo pronto, basta pronto. se Eu organizar. digo que a minha casa é a minha empresa. As pessoas dizem, não, mas que casa grande você sozinha. Mas eu tenho uma empresa na minha casa. Exatamente, a empresa precisa ser grande, né? Com certeza, para caber bastante gente, porque hoje em dia tudo curso tu dá lá. É, todos. Olha só que maravilha, gente. Sim. Que show. E o espaço estava pronto também, porque o meu pai me deixou como herança ali o meu pedaço. Era uma chácara de mata nativa. Uhum. Então eu moro no meio do mato, meio de mata nativa mesmo, aqui dá 2.000 metros, estou no centro. Nossa, é verdade. E até ia te pedir, que eu tinha uma certa dúvida. Todo aquele pedaço de terra que tem ali, árvores e tudo mais, é tudo teu? Não, Ah, só uma tá. parte. Ah, bom, achei que era todo aquele pedação ali perto do Era céu. tudo do meu pai, e daí os Uhum. meus irmãos venderam a parte deles. Ah, entendi. Daí eu não vendi porque eu estava com as minhas casas ali em cima, né? Claro, com certeza. Daí fiquei ali. Olha que maravilha. E tu tá no paraíso, né, Grandilha? Ali é um espaço É. muito bom. Daí a gente faz. Ali tem um espaço para fazer fogueira, a gente faz meditação com as fogueiras lá atrás, no meio do mato daí. Olha que legal. No meio do mato, mas na cidade. No centro. sim, Uhum. Olha sim. só que incrível, gente. A Grandilha mora realmente num paraíso, é um lugar maravilhoso lá onde ela tem a casa dela e que te possibilita hoje você não precisar pagar um lugar para você dar os seus cursos, para você fazer esse momento com a natureza, porque realmente energia, reiki, PNL, essas coisas, tudo que você faz, tudo tá ligado com a natureza. E ali Tudo. o momento, ou o lugar é perfeito para isso. Uhum. Que maravilha, né? O teu pai já deixou pronto, certinho, prontinho já. Uhum. Sim. Vamos dar boa noite? Tem boa noite aí? Opa, olha só, o pessoal tá comentando, tá falando. Isso aí, gente. Manda boa noite, manda pergunta, manda o que você quiser mandar. E não esquece de compartilhar o podcast aí, Pode hein? perguntar. Isso, a nossa convidada está aqui para falar hoje tudo, né, Grandilha? Vamos lá. Boa noite, então, para Juliana Segala. Juliano Segala. Boa noite, Juliano Segala. Olha, tá aí acompanhando e assistindo o nosso grande amigo aí. A Adriana Grígola. Oi, Adri, boa tarde. Boa noite, Adri. Essa é uma bênção de Deus. Oi, sempre tá aí acompanhando e assistindo. Gosto muito da Adri. Tatiane Gonçalves, Maristela Brus Amarelo. Boa noite, Tatiane. Boa noite aí também, Maristela. E o seu Cláudio? Oi, é seu Cláudio. Meu pai tá aí acompanhando e assistindo. Muito boa noite também. Isso aí. E no YouTube, tem comentários? Não? Então tá bom, gente. Olha só, tem alguma dúvida, manda aqui pra nós. E não esquece de compartilhar aí, tanto no Facebook, quanto também aqui no YouTube, tá? Compartilha nosso podcast aí para atingir mais pessoas e para o pessoal conhecer aqui a Grandilha, saber do trabalho incrível que ela faz também. Você que está precisando de um reiki, a pessoa certa está aqui, ó, para você fazer o seu reiki, para você elevar a tua energia, a tua frequência, porque às vezes, né, Grandilha, as pessoas não conseguem de certa forma evoluir ou conquistar alguma coisa que elas sempre almejam, um sonho, porque a frequência, porque a energia está lá embaixo, né? Não está aberto para conquistar aquilo. Exatamente. Então, o que o reiki faz? Ele harmoniza, coloca a pessoa nessa frequência, que é a frequência da natureza, frequência de harmonia, né? A natureza, ela está sempre em harmonia. Até se você sentir a tua energia desfocada, você coloca o pé na natureza, ela te coloca na frequência dela. Olha! Então, o que é o reiki? O reiki é um método. É um método que é método? Ele funciona para todo mundo. Uhum. Se deixar de funcionar para uma pessoa, ele deixa de ser método. Um método que faz esse equilíbrio energético. Nós temos os centros de energia, que são chamados chakras, em sânscrito, que foi a primeira língua que existiu, que foi o Mikao Usui, quando ele descobriu essa questão da harmonização através das mãos,
ele foi estudar e ele não conseguia achar onde que estava. E ele achou em sânscrito. Por isso que os nomes dos chakras são todos em sânscrito também. Olha, cada um tem um nome. Então, eu digo que nós somos, Deus fez nós com um equipamento para captar essa energia que a ciência chama de primordial cósmica, e as religiões chamam de Deus. É a mesma energia. A mesma energia. Eu gosto muito da ciência, porque a ciência é o caminho de você chegar a Deus através da razão, através de você aprendendo como que funcionam as coisas. Isso o Einstein falou, que o Einstein foi o cara das energias, né? Quando ele, em 1922, que o Mikao Usui descobriu essa questão da harmonização através das mãos, ele foi lá no Japão para saber como que se dava isso. Olha, gente, que interessante a gente saber isso. E aí ele foi chamado para receber o prêmio Nobel. Ele falou que estava muito ocupado estudando Reiki. Olha só, gente! Nem foi receber. E tem fotos que comprovam isso, né, nessa época. Então, esse equipamento são 7 centros de energia. Nós temos 7 principais centros de energia que captam essa energia primordial cósmica, que é a energia divina, a mesma. Nós temos um aqui bem em cima da cabeça, que é chamado coronário, que recebe essa sabedoria divina. A gente vai entender essa sabedoria divina por um centro de energia aqui, que bem no meio da cabeça, ele dá um ângulo de 90 graus, tem a glândula pineal. A glândula pineal é a sede da nossa alma. Então, ela que faz essa ligação, essa ponte entre nós que estamos aqui com a energia primordial cósmica, que é Deus. Né? E esse aqui vai manifestar essa sabedoria divina. Então, aqui recebe, aqui entende, aqui manifesta. E esse aqui é o que o Mestre Jesus veio ensinar, o caminho do meio, né? Todos os mestres ensinaram o caminho do meio. Buda, que era lá mais no Oriente, Jesus, que era mais no Ocidente. Todos eles ensinaram que o caminho do meio que era o caminho certo, que é o caminho do amor, né? E até Jesus disse que não precisava outro mandamento se a pessoa se amasse a si mesmo como ama o outro, né? Só o primeiro mandamento chegava, que é o mandamento do amor, né? E as pessoas desvirtuam muito, né? É isso. Verdade, a gente vê muito então, isso. nós temos aqui bem na boca do estômago, plexo solar, que ele está ligado à nossa mente. A nossa mente. Então, às vezes as pessoas são muito egoístas, querem as coisas do jeito delas, né? O ego, né? O quer ter e mais ter. Na verdade, a mente, ela está abaixo do amor. Então, ela que tem que se curvar para o amor. E ela que está sempre acima. É verdade. Tá? Então, quando eu descobri isso, nossa, você não discute mais com a pessoa. Porque nem vale a pena se a pessoa está no ego, você querer colocar alguma coisa com o amor, né? Você pode ir comendo pelas beiradas, mas não adianta você bater de frente. Não vai adiantar, Não vai só adiantar. ficar ali tentando, não vai conseguir. E aqui na região do umbigo nós temos o chakra, centro de energia, que é dos relacionamentos. Logo um pouco para baixo nós temos o plexo solar, que é o que dá sustentação nossa aqui na Terra. Porque se tu vai analisar, isso eu mostro nos cursos com imagens, nós estamos morando numa bolinha que está suspensa no ar
e que nós nem temos dentro dela. Nós não estamos dentro dela, nós estamos na superfície da bolinha, que é a Terra, né? Uhum. E o que segura ela no ar? São as ondas de energia que segura essa bolinha suspensa. E o que mantém, tipo a Lua, é essa energia forte do nosso Sol e da nossa Lua, é que mantém nós em harmonia aqui no nosso plano. Porque o Sol tem a energia Yin, que é a energia masculina. A Lua tem a energia Yang, que os chineses chamam de Yang, que é a energia tranquilizadora, né? Então, o Sol e a Lua fazem esse equilíbrio nosso aqui no planeta. Olha. E mais as ondas de energia. Porque o que é a energia? Você vê o ímã que cola na geladeira, Uhum. você não vê, né? Mas ele existe. Exatamente, a gente não vê a atração dele com Você ele, né? não vê as ondas que tem aqui, mas estamos numa transmissão de ondas de energia. Que se não tiver, não tem transmissão, Uhum. né? Então, você não vê a corrente que chega. Você só vê uma bolinha acesa. Mas você não vê a corrente elétrica. Não. E ela existe. Você não vê as palavras. É tudo invisível. Mas as palavras se materializam. Tem até um aplicativo ali que você pode falar e ele vai escrevendo, Uhum. né? É verdade. E você, segundo a PNL, tudo o que você fala se materializa. Olha. Ou para o bem ou para o mal. Porque tudo é onda de energia. Uhum. Tudo é onda. Se você fala negativo, você vai ter a realidade negativa ao teu redor. Então, as pessoas, elas vivem numa frequência baixa, numa frequência de escassez, de doença, né? Mas para sair dali, ela precisa ter força. E não pode ficar pensando nisso. Tu tem que resolver e sair dali. Porque senão tu fica ali, tu vai viver uma bola de neve. Que é o ciclo vicioso que eu chamo. E tem muita gente assim, muita gente perdida no mundo aí, precisando muito de remédios, né? E porque não tem esse equilíbrio, né? Exatamente. E não sai daquela frequência daí. Exato. Agora... Então, os centros de energia, eles mantêm a gente em harmonia. Uhum. Eu faço 1 hora, mais ou menos 1 hora de manhã, 1 hora de noite, todas as práticas que eu conheço, que eu aprendi, para poder estar bem. Para poder estar bem, porque você tem que estar com o teu campo de energia bem. Isso a ciência descobriu que nós somos feitos de energia, porque você pegar a ciência, você pega uma parte do ser humano e coloca no microscópio, você vai achar células. Uhum. Se você abrir aquela célula, você vai achar as moléculas. Você abrir, você vai achar o átomo. Se você abre, você vai abrir o átomo, você vai achar um movimento de prótons, nêutrons e elétrons lá dentro do átomo. Você pega o próton, abre ele, você vai achar que foi isso que o Higgs, ele descobriu, que ele falou, mas dentro do átomo tem um movimento de prótons, nêutrons e elétrons, que eles estão sempre se movimentando, e nesse movimento eles se chocam um no outro e formam uma faísquinha. E essa faísquinha a ciência deu o nome de spin. Então, em cada célula. Nós somos compostos de trilhões de células. Trilhões, nossa, gente, nem...
E cada célula produz uma faísquinha. O que nós somos? Energia. 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 É energia. Aí veio um cara chamado Higgs, ele falou, mas e se fosse nós fazer um acelerador de partícula? Pegar essas partículas e acelerar muito elas para ver o que acontece. Acharam uma outra partícula chamada, que eles deram o nome bóson de Higgs, que a ciência chama partícula de Deus. Eles nem sabem ainda nos experimentos o que pode fazer essa partícula, que vai acontecer muitas curas, mas é que a pessoa tem que se abrir para isso, né? Uhum. Olha, se que abrir para incrível. isso. O primeiro passo, se você me perguntar, né, o que seria? Seria justamente isso, você equilibrar os seus pontos de energia. Para a pessoa se abrir, assim, para ter a cura, essas coisas, seria o ponto de equilíbrio. Sim, seria. Porque voltar para dentro de você e você se amar. Não tem outro jeito. Porque o caminho do meio é o caminho do amor. Mas primeiro de amar o outro, você tem que amar a si mesmo. É verdade. Sempre então, nós em primeiro lugar. Sim. Né? Então, quando equilibra esses centros de energia, o que acontece? Por trás desse centro de energia, nós temos glândulas. Uhum. As 7 principais glândulas. As glândulas, elas produzem os hormônios. Serotonina, endorfina, ocitocina, dopamina. Produz adrenalina, cortisol, que tudo em desequilíbrio faz o estrago. Faz um estrago, exatamente. Adrenalina em desequilíbrio até mata outra pessoa. Exatamente, né? Mata outra pessoa. E adrenalina em equilíbrio faz você trabalhar, para você buscar teus objetivos. Olha como que pode, né, gente? Então, e se eu deixo o meu organismo em harmonia, eu dou oportunidade para as minhas glândulas produzirem esses hormônios. E se eu não produzo esses hormônios? Se as glândulas estiverem bloqueada, como você viu antes que a gente mediu aqui. Sim, né? a gente fez toda uma medição aqui, a gente faz um negócio antes de começar o podcast, né, Grandilha? A gente mediu muita coisa. Aí o que acontece? A pessoa precisa tomar hormônio sintético. Hormônio sintético, que vai lá, você... O que são os hormônios sintéticos? São os medicamentos. Os remédios. Os remédios. E os remédios é remédio, ele só remedia, ele não cura. Ele não cura. Ele vai dar um certo equilíbrio para a pessoa voltar para dentro de si, que não tem outro jeito. É dentro de si que está a cura. Não é fora. Não é nas igrejas, não é para lá e para cá, é dentro de si. Gente, que incrível, a gente... Olha, a gente foi até lá no fundo, trouxe tanta história, tanta coisa pra gente entender sobre a energia, entender do auto-amor, do autocuidado e da gente aprender a se amar, que aqui tá o negócio. Isso, e como que o organismo entende? Como o meu organismo entende o que eu quero? O que tá desequilíbrio na nossa vida? Como que o organismo entende? É através de vibração. A vibração das palavras. Das palavras. Das palavras. Olha só, gente, eu não sabia. Porque se eu pedir para você, coloca a mão no peito. Coloca aí e faz os testes. Só pensa em amor. Agora você fala bem alto amor. Amor. O que você sentiu aí dentro? Olha, eu senti o coração dar uma mudada, viu? Vibrou. Mas o que vibrou? Vibrou foi as tuas palavras. Que você se conectou com ele. Porque amor. Aqui é o amor. Olha só, gente, que então, incrível. Se faz isso aí, vibra, faz aí. Se isso vibra, vibra aqui também. Vibra na água, vibra no ambiente. As tuas palavras. Então, o cuidado com as palavras, a programação neurolinguística,
tem um princípio que fala que se um pode, todos podem. Que é o tema do nosso podcast. É o princípio da PNL. Uhum. E esse princípio, quando eu fiz a programação neurolinguística, eu peguei esse princípio para mim e não soltei mais. Uhum. Olha que maravilha, e que princípio maravilhoso, gente. Se um pode, então seja. Mas isso está escrito na Bíblia, que Jesus disse. E o nosso grande mestre que falou, né? Uhum. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você também vai fazer coisas maiores que eu faço. Você faz coisas boas, maiores até daquelas que eu faço. Ele falou, né? Não falou? Está escrito. Só, gente. E orai e vigiai. O que é isso? Orai e vigiai as nossas palavras. Porque eu estou criando a minha realidade com aquilo que eu falo. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. É verdade. Por isso da E como que eu importância de a sei? gente saber o que fala. Como que eu sei? Através do feedback do outro, às vezes, se eu preciso. Uhum. E muita gente, né? Não tô nem aí para a opinião do outro, né? Não quero nem saber, eu vivo Fica a minha... de mal. Fica de mal, Porque exatamente. se o outro vem e fala alguma coisa, fica de mal. Tal, né? Uhum. Mas o outro tá te dando um feedback do que você precisa mudar, né? Uhum. O outro é o nosso espelho. É verdade. Porque para nós é muito fácil enxergar o outro, mas a gente se enxergar é o difícil. Né? Então a gente precisa do outro nos falando que a gente também tem que mudar. Às vezes a gente não sabe, a gente não percebe, né? Não percebe. Eu só cheguei aonde eu cheguei pelos feedback. Olha só. Às vezes eu tinha a mania de ficar emburrada, sabe? Sim, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente faz. Depois a gente começa a pensar, né? A Raquel também, ela me dá vários feedbacks, né? Aquela que me conhece bem. Ela me dá vários feedbacks. Às vezes a gente tá uma emburradinha aqui, ali. Mas depois a gente pensa, a gente vai assimilando. E eu fui salva pelo feedback. Olha. Porque a norma que dá as formações em programação neurolinguística aqui, na região, ela parava lá em casa quando tinha as formações que eu organizava e ela ficava lá em casa. Daí ela atendia na semana e no fim de semana nós tínhamos o curso. Olha só, gente, que legal. E ela percebeu que a balinha do meu olho tremia. Uhum. Aí eu pensei, e ela falou para mim isso. E eu pensei cá comigo, mas não tem mais nada que me pegar no pé, né? Tem que pegar na bolinha do meu olho, mas era só que me faltava. E eu demorei para ir fazer o tal exame que ela me pedia. E ela me ligava de Curitiba, já fez o exame. E eu nada. Aí fui fazer esse exame para tal desencargo de consciência, né? Uhum. E deu que eu precisava fazer uma cirurgia com emergência. Gente. Aí eu falei pro médico, doutor, eu quero fazer então. E ele, como eu treinei a minha observação, ele colocou um pouco a cabeça para trás e fez assim com o óculos. Mas vamos com calma, ele me disse. Uhum. Aí eu falei, então o senhor faz, aí veja o que precisa e daí o senhor me liga. Aí cheguei em casa e já liguei para a Norma. Eu falei, eu percebi, observei essa atitude do médico. Daí ela falou com a Catarina, a filha dela, ela falou, mãe disse para a Grandília não fazer cirurgia lá com esse médico. Ele está inseguro. Para ela vir aqui para Curitiba, fazer aqui com um professor meu, que é muito bom, tem referência na América Latina. E daí fui. E deu certo. E deu certo. Aí lá ele tinha certeza de não, vamos fazer isso aqui já porque você precisa com urgência. Uhum. Olha como que pode, né, gente? Às vezes a gente precisa prestar atenção nesses mínimos detalhes, porque para uma pessoa pode ser simplesmente, não, o médico falou para esperar, vamos esperar, talvez às vezes não é a hora e tudo mais, né? Às vezes é os detalhes que fazem total diferença. Às vezes pode ser que tivesse feito e tivesse ficado na mesa de cirurgia. Ficava, porque o cerebelo ele estava grudado no tronco cerebral. E o médico mesmo me disse depois que quando ele abriu, ele não achou que estava assim. Quando ele abriu a cabeça e viu que eu estava grudado, e eu pedi a Deus que me ajudasse a desgrudar. Porque se ele lesasse um milésimo ali, tu ficava na maca. Gente. Daí ele conseguiu desgrudar, mas ele achou que eu não ia sobreviver.
Meu Deus, gente, olha só. Se tu tivesse continuado a tomar aquelas morfinas, tu não tava aqui hoje, viu? Meu... Gente, isso é de nascença ou não? Nascência. Foi de nascença. Olha só. E depois de quanto tempo tu foi fazer a cirurgia, Grandilha? 55 anos mais. Gente, olha só como que pode. 55 anos depois. Meu Deus, tu é uma guerreira. Olha, o teu propósito aqui ainda vai muito longe, viu? É, muito longe. Vai muito longe, Sim. com certeza. Tem perguntas aí, minha produção? Perguntas não, mas tem alguns comentários. A gente vai dar boa noite para Mari Donati, que mandou mais uma mensagem Quer aqui. fazer uma E pergunta? disse que Faço. você é a mestra Grandilha. Que ela Olha, tem uma grande consideração por você. olha a Mari Donati. Isso. Olha Mari que Donati incrível. foi uma transformação, está sendo uma transformação também. Olha que maravilha, obrigado por estar aí assistindo. E gratidão por ela ter se aberto, né? Porque a pessoa tem que se abrir. Tem que se permitir, né? Tem que se permitir, não tem outro jeito. Uhum, Não tem que Jesus dizia bater e bater e se abrir-se-vos-á? uhum. Então, a porta se abre de dentro para fora. Jesus não chegou lá e abriu a porta. Uhum. Ele não disse assim, ele via a pessoa dilacerada no chão. Ele pedia, o que você quer? Senhor, que eu ande, Senhor, que eu veja. Tinha que ser de dentro. É verdade, olha só, agora a gente tô falando, a gente acaba analisando, percebendo essas coisas. Por isso que eu, na inscrição dos cursos, eu sempre peço, qual o teu objetivo de estar fazendo esse curso? Para sentir da pessoa realmente o que ela busca, o que ela quer, o que ela quer transformar. Isso. Né? Que então, incrível. E eu continuo tendo problemas, continuo tendo muitos problemas. Ninguém é perfeito, né, Grandilha? Né? Ninguém, gente. Continuo tendo tristeza. Né? Mas eu aprendi a dar limite para a tristeza. Ah, olha só. Tem que dar limite. Então, quando vem problemas, eu já digo que não é mais nem problema e nem desafio. Quando se apresenta, eu já aprendi a ver como uma experiência de aprendizagem. Uhum. O que estou aprendendo com isso que está se apresentando na minha vida. Porque quando aprendo, eu evoluo. Exato. Porque tanto nós temos uma missão aqui nesse plano, como o problema também tem uma missão de nos mostrar aquilo que a gente tem para aprender. Exatamente, porque é ali que a gente evolui, né? É na dificuldade, na tristeza que a gente acaba percebendo algumas coisas e acaba evoluindo. Isso. É verdade. E às vezes dá tristeza, mas a tristeza eu tenho como eu dou limite para a tristeza. Né? Às vezes é ferrenha, é difícil, né? Exatamente. Mas você passar a noite ali rolando na cama, quando põe o pé no chão, acabou a tristeza. Teve uma situação assim. Daí eu ia para pôr o pé no chão, falei, meu Deus, mas o compromisso de ontem de noite era até hoje de manhã que eu podia ficar triste. Colocou o pé no chão, começou o dia, acabou a tristeza. Aí eu arrumei um cantinho para sair cantando. Já levanta de manhã cantando. Quem canta, seus males espanta. Olha ali. E o cantar é o elemento ar que é do coração. Santo Agostinho dizia isso, né? Quem canta, seus males espanta. Exatamente. Olha que maravilha, cantar, o ar que sai do coração. Isso. Olha, faz muito sentido com a palavra, hein, gente? Sim. Legal. Por que os passarinhos não têm depressão? Eles amanhecem o dia cantando e terminam o dia cantando. Olha, interessante. Então, juntando com a PNL, você pode ver alguma coisa que você está querendo mudar na tua vida, você faz uma frase de comando e você pode melodiar essa frase de comando. Nós temos 3 tipos de programação. A primeira, você é parecido com o pai, com a mãe, ou com o tio, com o avô. Alguém da família, tu é parecido. A segunda programação é aquilo que falaram para você. Ou a professora na sala, ou os pais, que eles deram o melhor que eles puderam, né? Nenhum pai dá pedra se o
filho pede pão, né? É, exatamente. Ele dá o melhor que ele tem. Exatamente. Mas às vezes o melhor não é o suficiente, né? E daí fica as crenças limitantes dentro da pessoa. É isso que a PNL trabalha. Eu trabalho um pouco no Reiki também. Uhum. Quem faz PNL e quem fez o Reiki comigo diz, isso você falou lá no curso, né? Eu já estou fazendo. Olha daí só aprofunda na PNL. Que entende? show, hein, gente? É porque foi assim que mudou a minha vida. Então, a segunda programação é isso, é o que você acreditou nos outros que falaram, ou na religião, ou no pastor, ou no padre, ou sei lá em quem, né? Porque religião é religar, a religião que religa você a Deus é a certa, né? Religião que mete medo, que mete um monte de coisa que não... Baboseira na cabeça Isso. da gente para fazer uma lavagem cerebral? Não, que não faz você evoluir, não faz você ser feliz, daí tem que questionar, né? E a terceira programação é isso que eu descobri, que eu podia fazer a minha vida do jeito que eu quisesse, se eu mudasse as minhas palavras. E se eu mudasse o jeito de eu ser, de eu me amar, cuidar da alimentação, cuidar da água que toma, né? Uma água de boa qualidade, fazer atividade física, um sono reparador, né? Você dominar o celular, que essa questão aí hoje em dia está sendo muito ferrenha, né? É verdade. Então, às vezes, comecei a deixar o celular fora do quarto, carregar fora tudo, né? E eu percebi. Eu faço os testes assim, sabe? Ah, é melhor isso. Vou fazer o teste para ver se é mesmo. É, exatamente. Às vezes não é só acreditar no que uma pessoa fala, que às vezes é bom para ela, mas pra gente não é. Isso. Nossa, perfeito, então, gente. Você pode transformar a tua vida. Com base... E tem jeito para isso. Tudo tem um jeito. Como eu falo, né? Só não tem jeito para a morte. Pro resto... E tem que ser de dentro de si. Veio uma mãe, que ela se queixando dos filhos. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos focar em você? Vamos melhorar você? O que você gostaria e tal? Fomos melhorando. Aí o filho foi ver, pediu, o que a mãe está fazendo? Aí quis vir também, e o outro também quis vir. Foi a família inteira fazer terapia. Foi, porque a mãe melhorou. Olha só. Dentro da gente. Então, é igual um copo, né? Se eu pegar esse copo, né, encher, ponhar mais água, ele vai uma hora transbordar, né? E aonde que ele vai inundar? Ele vai inundar ao redor dele. É assim que começa. Você vai mudando você, né, se transformando, e você vai... As pessoas que estão ao teu redor vão percebendo isso. E você vai podendo ajudar, é assim que aconteceu comigo. Ajudar as pessoas, eu comecei a ajudar ajudar outra, né? E quando eu vi, eu estava atendendo, estava dando curso. Uma outra pessoa. É. Olha só que maravilha. Transforma mesmo, mas precisa dedicação. E se permitir em primeiro lugar, né? Sim. Isso é muito importante, que é a questão da terapia, é você fazer terapia, você buscar a evolução de dentro, né? Então, às vezes é muito fácil, como a gente falou, você apontar o erro do outro, o problema do outro, mas você perceber que esse problema que você tá vendo no outro tá muito mais forte em você, é difícil, viu? É difícil, gente. Por então, isso a questão de terapia e você evoluir. 2007 que eu fiz PNL. E 2008 eu já ajudei a Giovana Bota, que ela trouxe PNL para Xanxerê. Eu tenho muita consideração por ela. Eu sempre digo isso para ela. Eu honro ela, né? Por ser uma guerreirinha e ter trazido uma coisa que transformou a vida de muitas pessoas aqui. Sim, exatamente. Ninguém conhecia. E daí no outro ano ela não pôde mais ficar por serviço dela, né? E tal, o trabalho dela. E aí eu assumi. Já em 2009, desde 2009 que eu organizo cursos de programação neurolinguística. Olha só. E quem pode participar desse curso, Grandilha?
Todos que estão abertos. Quem se permitir a participar, se pode participar. Até agricultores nós já tivemos. Olha só, Pessoas que gente. vieram fazer. Pastor já veio fazer, para saber como fazer a sua homilia lá na igreja dele. Olha, é uma programação da mente. Sim. Olha só, então você que quer reprogramar, você quer ter a sua vida abundante e próspera, uma forma que você quiser, gente, a pessoa certa está aqui, ó, com o curso perfeito, né, Grandília? E quem vem fazer o Reiki geralmente vai para a programação neurolinguística. Olha só. Porque começa a aprender ali que não é aquilo, não é isso que eu estou enxergando você. Uhum. Você não é só isso. Você é um campo de energia. E aí dentro de a ciência chama primordial cósmica e as religiões chamam de Deus, que movimenta você. Olha que só. movimenta, né? Se a ciência não achou matéria, quem somos nós para duvidar? Exatamente. Quem somos nós, hein, Né? gente? Exato. Aí eu fiz, nesse caminho do Reiki, eu fiz um mestrado em Curitiba, daí eu fiz outro em Porto Alegre, e estava sempre cheia de dúvidas. Aí eu fui para São Paulo fazer, pensei naquela frase que o Isaac Newton, ele disse, eu só enxerguei mais longe porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Aí eu fui, quem é o gigante do Reiki no Brasil? Fui ver e fui lá fazer o curso com ele. Olha só, gente. Uhum. Foi na fonte buscar. Fui na fonte buscar. E fui fazendo. Fiz todos os níveis, fiz mestrado, fiz pós-mestrado. E agora eu estou terminando as aulas do doutorado. Olha só, doutorado em Reiki. Em Reiki. Que maravilha, gente. E para o pessoal que quiser fazer curso contigo, como que funciona, Grandília? É só entrar em contato comigo, se inscrever. Pelas redes sociais, por telefone, como que funciona? Sim, por telefone, eu tenho nas redes sociais, quem me tem, né? Tem nas redes sociais, ou pelo telefone mesmo. Dia 25/5 eu vou ter uma turma de nível 1. Olha só, gente. Eu estou sempre fazendo as turmas, eu já estou com quase 100 turmas de Reiki. Nossa Senhora, gente, olha só quanta gente se permitiu evoluir. Quanta gente, verdade. Que maravilha. Seja você uma próxima pessoa e se permita também evoluir o seu eu para você ter um futuro próspero. Às vezes você não consegue conquistar aquela coisa que você quer porque você não se permitiu ainda. Não é porque você não tem dinheiro, é porque você precisa se permitir a receber mais para você conseguir aquela coisa que você quer. Sim, porque eu não dormia sem Rivotril. Era uma caixa de remédio sempre. Nossa. Né? E hoje eu não tomo nenhum remédio. Nenhum. Olha só que maravilha, gente. Tá livre do remédio. Sim, e sempre bem. Sempre bem para ajudar. Sim, sempre sorridente, feliz, transmitindo uma energia positiva. A Grandília chegou aqui e já revolucionou, né? Já revolucionou o negócio aqui, já transmitindo uma energia incrível. E é sempre muito bom a gente ter pessoas assim por perto, né? Que evoluem, que ajudam a gente a evoluir, crescer, aprender. E aqui o podcast é isso, é trazer pessoas como a Grandília para ajudar. Eu aprendo muito aqui, gente, muito mesmo. Acredito. E amo trazer isso para vocês também, para aprender, para evoluir, para prosperar, porque em minutos que a gente fica aqui, enquanto a Grandília estava falando, eu tirei muitos insights e já estou com vontade de fazer o curso aí, hein? Já quero fazer um curso aí, me permitir também. Que show, Grandília. Porque nós estamos aqui com uma missão. Né? A gente veio aqui com uma missão. Né? E nós temos uma alma, não tem como negar isso, né? Exato. A nossa alma é a nossa energia que nos move, né? E nós temos uma mente que ajuda a gente a resolver coisas, a pensar, né? E nós temos um emocional, um emocional, e nós temos o físico. Exatamente, que nos permite concretizar então, aquilo. Nós somos com 4 pilares, um móvel com 4 pilares, 4 pernas.
Se uma delas não está bem, eu preciso ver o que não está bem, né? O que eu estou fazendo, né? E tudo parte das palavras, porque as palavras elas desencadeiam os pensamentos e desencadeiam sentimento, que desencadeiam as emoções e que desencadeiam comportamento. Olha E porque pode ser positivo ou negativo, dependendo do que sai lá da fonte que é as palavras. Não tem que diz que quando Deus criou o mundo, ele falou: você faça a água você fez. Você faça a terra. O que foi? As palavras. As palavras, exatamente. Você pode criar as coisas. Você também pode criar. Pode criar a sua própria realidade. A realidade que você está vivendo. Só que foi o que Deus fez. Sim. Ele criou a água através das palavras e a gente tem até hoje aqui. Realidade. E assim, nós temos que cuidar para não deixar virar emoção. Nós temos milhares de palavras, de pensamento, sentimento, palavras, porque a palavra pode ser verbalizada, interna ou externa, né? Interna só fica no pensamento, mas ela também produz efeito. É verdade. E quando ela chega, quando você lembra de alguma coisa que você lembra, foi aquilo que você colocou emoção. Quando você não colocar a emoção nas palavras, nos pensamentos, no sentimento, ela passa. Você colocou emoção, registra no teu sistema. Olha que legal, hein, gente? E o nosso sistema é os nossos olhos, os nossos sentidos, né? Eles captam, nós temos uma aura ao nosso redor. Se fizer assim com a mão, você vai ver, abrir bem pouquinho, você vai ver que aqui ferve no meio. É verdade. Quem nunca fez essa experiência, faça em casa, gente. É verdade, já fiz muito Essa é a tua aura. Essa é o que capta. Parece um capta imã. E leva para tuas células e registra nas tuas células. Olha que legal. Sensacional, Grandilha. E assim, comparando, como um computador. Você compra um computador, leva para casa e tá lá o computador ligado e não tá passando nada. Você diz, passa tal coisa, não passa? Tá desligado. Desligado. Não, tá ligado, mas tá... Mas não faz movimento, não faz mas nada, não tem né? nenhum programa nele. Quando você baixar programa nele, ele vai começar a funcionar. Entendeu? Assim, o ser humano, até 7 anos, a criança fica baixando os programas. Baixa programa de quem? O comportamento do pai, da mãe, dos avós, né? Da escola, que é certo, que é errado. Ele vai baixando os programas dele. Isso é certo, isso é errado, isso tem que... Tudo. A partir dos 7 anos é que ele formata aquilo, ele vai ser pela vida aquilo que ele até 7 anos baixou os programas. Olha só, gente, que interessante a gente saber disso. Sim. Muito importante a gente saber e prestar atenção no que a gente passa para as crianças também. Fiquei sabendo disso, eu queria ajudar tudo quando era pai. Pai e mãe, né? Eu pensei, cuida isso, fala aquilo, não fala isso. Os pais têm que ir lá para a PNL para saber. Para saber, para não traumatizar a criança na fonte. Exato. Ai, Grandilha, incrível. Muito legal esse nosso podcast de hoje, com vários insights. Infelizmente, já estouramos o tempo aí, né, produção? Mas foi sensacional, cheio de insights, cheio de novidades. E com certeza teria assunto para muito mais, né, Grandilha? Então, posso dar meu telefone? Com certeza, pode dar o teu telefone. Então, quem quiser fazer o curso de Reiki, ou mais tarde PNL, 999-363555. 999-363555. Isso aí. E quem quiser também seguir no Instagram, né? Chamar nas redes sociais também. Sim, né? Grandilha Sofiati no Insta. Né? E no Face também. Exatamente, gente. Siga, comente, vai lá, faz o curso com a Grandilha. Você precisa se permitir evoluir para você criar o seu futuro próspero, o futuro promissor e
principalmente ajudar as outras pessoas que também precisam se permitir, né? Então isso é muito importante. Nós não podemos voltar do mesmo jeito, né? Exatamente. Do mesmo jeito que nós saímos de lá, nós temos que chegar lá diferente. Se é para voltar do mesmo jeito que a gente veio, pelo amor de Deus, né? A gente nem tinha descido. Nem tinham mandado nós para cá para resolver o que a gente tem para resolver. Que incrível. Tem mais algum comentário, alguma coisa ali? Tem, então, o pai que disse, sensacional, como diz meu filho Lucas. Sensacional, olha ali, ó. Eita, seu Cláudio, a bênção de Deus. Muito obrigado, gente, por estar aí acompanhando, assistindo. Obrigado ao pai por sempre estar aí também acompanhando, comentando e incentivando o principal, né? Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês que acompanharam aqui no Facebook, no YouTube. E para a gente finalizar, Grandília, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal aí que está acompanhando e assistindo, uma mensagem de incentivo, de inspiração, o que vem do coração. Se amar. O amor é o caminho do meio. Os Beatles já diziam, né? Que o caminho é o amor. É verdade. Né? Então, fazer coisas para mostrar para você que você se ama. Cuidando da alimentação, cuidando das palavras, cuidando do pensamento, dos sentimentos, para não virar emoção, né? Cuidando, fazer uma atividade física, porque até a água parada apodrece. Precisa movimentar a água que tem dentro do corpo. E é 70% a água, né? Então, se eu falo amor e gratidão para minha água, que Masaru Emoto fez uma pesquisa e descobriu que amor e gratidão é a palavra que mais tem impacto na água. Falar amor e gratidão e tomar a água essa água vai ser diferente lá dentro no teu sangue, vai misturar lá. Colocar amor e gratidão lá no teu filtro de água, ou para cima da água que você vai, da torneira, lá onde está, para você lembrar de se lembrar, porque às vezes só visualizando também já vale. É verdade. Né? E fazer isso, um sono tranquilo, né? Conversar. O diálogo é o ponto X, né? Para o amor. Diálogo interno, ou como externo também, né? Se tratar com amor. Eu sempre digo assim, se tratar como uma mãe bondosa cuidaria do filho. Olha só que maravilha, gente. Sensacional. Muito obrigado, Grandília, por tua presença, por todos esses insights que você trouxe para nós. Isso vale ouro, né? Vale ouro para a gente que está aqui assistindo, para a gente que está aqui, porque eu também estou como espectador, né? Espectador de toda esse estudo, de todo esse momento que a gente viveu aqui e de tudo que você também passou, né? Para estar aqui transmitindo essa mensagem para todos nós. Obrigada também pela oportunidade. Imagina, com certeza vamos marcar mais, hein, Grandília? Podemos. Vamos marcar mais podcast para a gente comentar, falar, porque isso é um assunto incrível. Podemos falar só de PNL também, exato. Né? Aprofundar mais no reiki, na energia, né? Porque tem muita coisa aí ainda, né? Nossa, mãe. Muita coisa que a gente não tocou, porque senão a gente fica aqui até 1h da manhã e ainda falta coisa para falar. Sobra, na verdade. Gente, muito obrigado. Lembrando os nossos patrocinadores aqui do NNCast, Saboricia, o restaurante da Melânia, no centro de Xanxerê, para você quiser almoçar todo dia ao meio-dia, já está ali funcionando certinho. E também lembrando, dia 10/5 vai ter rodízio de espetinho a partir das 7h30 da noite. Dá um presentão aí para sua mãe, rodízio de espetinho no sábado à noite. E também Labela Tecidos e Cortinas, nosso patrocinador aqui do NNCast, que faz cortinas sob medidas incríveis e tá com uma super promoção do dia 25 amanhã, 25/4 até dia 10/5. Promoção aí você não paga a mão de obra, viu? Você faz cortinas sob medida e só paga os tecidos. A mão de obra é gratuito pela Labela Tecidos e Cortinas. E também a Sandal Personalizados. Entrega um presente único para sua mãe, um chinelo. Tem um kitzinho lindo que vai ser postado daqui uns dias aí também pela Sandal para você entregar para sua mãe um presente legal, único e personalizado para ela. Sandal, a sua personalidade refletindo em seus passos. Obrigado a todos vocês que acompanharam e assistiram. Grandília, muito obrigado novamente. Gratidão de coração por sua presença aqui. E muito obrigado a todos também que acompanharam e assistiram. Quinta-feira que vem tem novamente podcast aqui às 8h da noite. Aguardo todos vocês. Obrigado, boa noite, um beijão e fui!